Oi, eu sou o Márcio Alex e você está no canal Mais 15 Minutos. Você já imaginou encontrar ouro, enriquecer da noite para o dia e de repente descobrir que outras pessoas também querem uma parte dessa riqueza? Pois foi exatamente isso que aconteceu no início do século XVIII, quando a descoberta de ouro na região das Minas Gerais provocou uma disputa violenta entre dois grupos. De um lado estavam os paulistas, que diziam ter direito exclusivo sobre as minas porque haviam sido os responsáveis por encontrá-las. Do outro estavam milhares de portugueses e pessoas vindas de outras partes da colônia, que acreditavam que qualquer súdito da coroa portuguesa tinha o direito de explorar aquelas terras. O resultado, meu amigo, dessa disputa foi a Guerra dos Emboabas, um conflito que mudou completamente a história da mineração no Brasil. No final do século XVII, os bandeirantes paulistas passaram décadas explorando o interior do território em busca de riquezas. Depois de muitas expedições, finalmente encontraram grandes jazidas de ouro na região que hoje corresponde ao estado de Minas Gerais. A notícia se espalhou rapidamente. Mesmo sem internet, televisão ou jornais circulando como conhecemos hoje, a informação ocorreu pela colônia e também chegou a Portugal. Em pouco tempo, milhares de pessoas começaram a viajar para a região das minas. Eram comerciantes, aventureiros, soldados, artesãos, fazendeiros, portugueses chegados da Europa e moradores de várias capitanias. Essa enorme migração transformou completamente a região. Pequenos povoados cresceram rapidamente. Surgiram os arraiais, o comércio aumentou e a busca pelo ouro virou praticamente uma obsessão. Mas existia um problema. Os paulistas acreditavam que aquelas minas pertenciam a eles. Afinal, tinham sido eles que enfrentavam o sertão durante anos, abriram caminhos, organizaram expedições e localizaram o ouro. Na visão deles, era injusto que milhares de pessoas aparecessem apenas quando a riqueza já havia sido encontrada. Já os recém-chegados pensavam diferente. Eles defendiam que todas aquelas terras pertenciam oficialmente à coroa portuguesa e que qualquer súdito do rei tinha o direito de explorar o ouro. E aí que nasceu a rivalidade. Os paulistas passaram a chamar os recém-chegados de emboabas. A origem dessa palavra vem das línguas indígenas e significa algo parecido como ave de pernas emplumadas. Era uma forma de zombar dos portugueses e forasteiros que costumavam usar botas compridas, cobrindo as pernas, algo muito comum entre os bandeirantes, acostumados a caminhar descalços ou usando calçados bem mais simples. Com o tempo, o apelido virou uma forma de ofensa. Enquanto isso, o número de pessoas nas minas só aumentava. A disputa pelas áreas mais ricas ficava cada vez mais intensa. Como ainda não existia uma organização eficiente por parte da coroa para controlar a mineração, muitos conflitos eram resolvidos pela força. Os dois grupos começaram a formar alianças. Entre os líderes dos emboabas destacou-se Manuel Nunes Viana, um português bastante influente que conseguiu reunir comerciantes, fazendeiros e diversos mineradores ao seu redor. Do lado paulista, um dos principais líderes era Borba Gato, experiente bandeirante e profundo conhecedor da região. As tensões aumentavam a cada dia. Discussões sobre posse de minas, cobranças de impostos, comércios e alimentos e controles dos caminhos se transformavam em confrontos armados. No ano de 1708, a situação saiu completamente do controle. Pequenos confrontos deram lugar a verdadeiras batalhas. Os dois lados passaram a organizar tropas improvisadas, armadas principalmente com espingardas, facões, espadas e armas de fogo disponíveis na época. Durante vários meses aconteceram ataques, emboscadas e perseguições. Os emboabas conseguiram reunir um número maior de combatentes e passaram a dominar boa parte das áreas mineradoras. Já os paulistas, conhecedores da região, resistiram bastante, mas aos poucos foram perdendo espaço. Um dos episódios mais marcantes de toda essa guerra ficou conhecido como Capão da Traição. Um grupo de paulistas acabou cercado pelos emboabas. Sem muitas alternativas, decidiu negociar a rendição.
Segundo relatos da época, foi prometido que, caso entregasse as armas, suas vidas seriam preservadas. Confiando nesse acordo, muitos se renderam. No entanto, depois da rendição, diversos paulistas foram mortos. Esse episódio ficou conhecido justamente pelo sentimento de traição, que marcou aquele momento e acabou se tornando um dos acontecimentos mais lembrados da Guerra dos Emboabas. Mesmo existindo debates entre historiadores sobre alguns detalhes do episódio e sobre o número exato de vítimas, o Capão da Traição entrou para a memória histórica como um símbolo da violência daquele conflito. Depois dessa derrota, muitos paulistas decidiram abandonar a região das minas. Mas eles não desistiram da busca por riqueza. Seguindo novas expedições para o interior, acabaram encontrando outras áreas de mineração, contribuindo para a descoberta de ouro nas regiões que mais tarde dariam origem aos territórios de Goiás e Mato Grosso. Enquanto isso, a coroa portuguesa observava tudo com bastante preocupação. Para Portugal, o mais importante era garantir que a exploração do ouro continuasse funcionando e, principalmente, que os impostos fossem arrecadados normalmente. A guerra representava prejuízo. Se os mineradores estavam brigando entre si, a produção diminuía e a arrecadação também. Por isso, a coroa resolveu agir. Em vez de favorecer totalmente um dos lados, decidiu aumentar seu próprio controle sobre a região mineradora. Pouco tempo depois, foi criada a Capitania de São Paulo e Minas de Ouro, fortalecendo a presença da administração portuguesa. Além disso, foram instaladas novas autoridades, ampliada a fiscalização e organizados mecanismos para controlar melhor a exploração das jazidas. Também começaram a surgir regras mais rígidas sobre quem poderia explorar determinadas áreas e como deveria funcionar a cobrança dos impostos. Na prática, quem saiu realmente fortalecido depois da guerra foi o próprio governo português. Os paulistas perderam a exclusividade que imaginavam possuir sobre as minas. Já os emboabas conquistaram espaço para continuar explorando o ouro. E Portugal passou a controlar muito mais de perto toda aquela riqueza. Com o passar dos anos, a mineração transformou profundamente a economia da colônia. Cidades cresceram rapidamente, novas estradas foram abertas, o comércio se expandiu e milhares de pessoas continuaram chegando à região em busca de fortuna. Ao mesmo tempo, aumentou também a cobrança de tributos, já que a coroa queria aproveitar ao máximo aquela enorme quantidade de ouro que saía das minas brasileiras. A Guerra dos Emboabas mostrou como uma riqueza recém-descoberta pode provocar disputas intensas quando diferentes grupos acreditam ter direito sobre ela. Mais do que uma simples luta por território, aquele conflito envolvia interesses econômicos, poder político, controle da mineração e influência sobre uma das maiores riquezas encontradas na América Portuguesa. E no fim das contas, nenhum dos dois grupos conseguiu exatamente tudo o que desejava. Os paulistas perderam o privilégio que reivindicavam. Já os emboabas garantiram acesso às minas, mas também passaram a conviver com uma fiscalização muito maior. E a coroa portuguesa aproveitou a situação para consolidar o seu domínio sobre a região mineradora, garantindo que uma parcela cada vez maior de ouro fosse destinada aos cofres do rei. A Guerra dos Emboabas acabou se tornando um marco importante na organização da mineração colonial e ajudou a definir os rumos da ocupação do interior do Brasil. E é justamente por isso que esse conflito ocupa um lugar tão importante na nossa história. Ele mostra como a corrida pelo ouro foi capaz de transformar territórios, criar rivalidades e fortalecer o controle da coroa sobre a colônia. Se você gostou deste vídeo, deixa o seu like aqui, compartilha com quem também gosta de história e se inscreve no canal Mais 15 Minutos para acompanhar os próximos conteúdos. Até a próxima!